Opa, então seja muito bem-vindo de volta aqui ao seu estudo, junto comigo aqui no canal O Prevencionista da norma regulamentadora de número 5. Sou Ederson Deda e nós estamos falando então da CIPA. Sou técnico de segurança do trabalho e se você está aqui neste vídeo, você caiu aqui neste vídeo de paraquedas, né, procurando de repente esse assunto que está aqui no título, é importante que você retorne alguns vídeos, tá? Retorne alguns vídeos porque este aqui é praticamente o quinto vídeo do nosso estudo aí da norma regulamentadora de número 5, a NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E nós estamos então estudando juntos esse novo texto da CIPA, da NR5, que foi trazido para nós pela portaria 422 e que começou a valer aí a partir de 3 de janeiro de 2022. Nós paramos no item 5.4 na última aula, por isso que é importante que você retorne lá nessa última aula, para que você possa compreender desde o comecinho. E agora nós vamos no item 5.5, falando então do processo eleitoral. Aqui embaixo tem links para os meus cursos online. Eu quero que você também me siga aqui nas minhas redes sociais. E nós vamos juntos então crescer mais um pouquinho. Sai do WhatsApp, esquece aí o Big Brother Brasil e entra aqui junto comigo no modo aula total, para que a gente possa entender este novo texto da norma regulamentadora de número 5, tá? Nesse nosso estudo sobre a NR5, sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a norma regulamentadora de número 5. 5.5, processo eleitoral. Compete 5.5.1 fala assim: compete ao empregador convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados da CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Então, se existe já uma CIPA, se não for o primeiro mandato de CIPA aí na empresa onde você trabalha ou presta serviço como um técnico de segurança do trabalho, você precisa então, segundo este item da NR5, antes de terminar o mandato em curso, 60 dias antes, já começar ali o processo de escolha dos representantes, né, o processo eleitoral. Mas eu quero só trazer um detalhe aqui para você, que esse detalhe está aqui, inclusive, deixa eu até aumentar nesses slides que eu estou trazendo para você, que é, antes de convocar as eleições, e também entender lá que a norma fala que precisa ser feito um processo 60 dias antes, eu quero que você leia a convenção coletiva. Por quê? Algumas convenções coletivas de algumas empresas, elas pedem até 90 dias antes. Ou seja, se você só se atentou à NR5 e não conhece a convenção coletiva da empresa onde você trabalha ou presta serviço como um técnico de segurança do trabalho consultor, como um profissional de SESB consultor, se você só se atentar ao que está escrito aqui na norma, você pode ter problemas. Porque alguns sindicatos, algumas convenções coletivas, elas pedem que o processo eleitoral da CIPA comece em 90 dias. O processo eleitoral da CIPA comece em 90 dias antes do término do mandato em curso. Tudo bem? Então, dá uma lida na convenção coletiva da empresa onde você trabalha, tá? Ou você presta serviço como um consultor de saúde e segurança do trabalho, antes mesmo de você começar ali o processo eleitoral da CIPA, tá? 5.5.1.1 A organização deve comunicar com antecedência, podendo ser por meio eletrônico, com confirmação de entrega ou início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante. O sindicato é exatamente onde vem a convenção coletiva, né? Então, envie para o sindicato falando: olha, nós vamos começar um processo eleitoral de CIPA, vocês querem participar principalmente da eleição? Envia por e-mail mesmo, tá? Tenta achar aí o e-mail do sindicato e envie por e-mail para eles, para evitar problema. Na dúvida, vá até o sindicato, peça para que seja protocolado todas as informações, né, com uma ata de que você avisou o sindicato, para não ter novidade, para você não ter problema com relação a isso. Pode ser que, se você não fizer isso, a sua CIPA pode ser revogada e aí fica uma situação bem chata. Se o sindicato ele for um sindicato atuante,
fica uma situação bem chata para você como técnico de segurança do trabalho, de repente ter que voltar todo o processo porque você não protocolou no sindicato. 5.5.2. O presidente e o vice-presidente constituirão dentre os seus membros a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. A comissão eleitoral da CIPA é a comissão que tem como responsabilidade organizar e acompanhar todo o processo eleitoral. No caso da primeira CIPA, a própria empresa constitui a comissão eleitoral e pode até reduzir os prazos do processo eleitoral. Na primeira CIPA, os prazos de processo eleitoral eles mudam e a empresa em si pode ser a comissão eleitoral, tá? O que eu indico para você, não escolher para a comissão eleitoral quem tem interesse nos votos dos empregados da CIPA. Se for CIPA em curso, né, e ali você vai ter um novo mandato, não coloque na comissão eleitoral, de repente, alguém que está concorrendo, né, e uma reeleição, por exemplo, né, um técnico de segurança do trabalho que vai fazer a contagem dos votos para evitar problemas, tá? Para evitar que as pessoas digam que você está burlando os votos. 5.5.2.1 nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização. Foi exatamente o que eu falei aqui para você. 5.5.3 o processo eleitoral ele deve observar as seguintes condições. E aqui traz do item A até o item J, as condições aí que o processo eleitoral da CIPA deve se atentar de forma obrigatória, tá? Toda vez que a norma falar deve, entenda que é algo obrigatório. Quando a norma falar pode, todas as normas regulamentadoras que falar pode, entenda como algo facultativo. O deve, ele é algo mais direto, precisa. Deve ser feito, obrigatoriamente deve ser feito isso. Publicação e divulgação de edital de convocação da eleição. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para a inscrição será de 15 dias corridos. Deixa eu só voltar aqui. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante e meio físico ou eletrônico. Então, todo mundo... É importante que antes de você começar um processo eleitoral da CIPA, seja 90 dias antes ou 60 dias antes, como eu te falei, isso vai depender da convenção coletiva e a NR5, você avise a diretoria, olha, vou começar um processo eleitoral de CIPA. Tem alguém que vocês querem mandar embora? Exatamente isso que você vai falar com eles, tá? Você não precisa espalhar isso para todo mundo, você só vai falar para eles. Vou começar um processo eleitoral da CIPA. Segundo a nossa convenção coletiva, eu preciso começar agora, 90 dias antes do término do mandato atual em curso. Vocês têm alguém que vocês querem mandar embora? Por quê? A partir do momento que esse colaborador ele se inscreveu na CIPA, ele não pode ser mandado embora até a data da eleição. Se ele for mandado embora, ele pode inclusive pedir uma indenização por isso. Tá? Quando eu digo ele não deve, a empresa ela pode fazer o que ela quiser, tá? Ela pode fazer o que ela quiser, mas ela tem que arcar com as consequências. O cipeiro pode ser mandado embora sim, mas ele tem que arcar, a empresa tem que arcar com as consequências, inclusive do cipeiro eleito. A gente vai falar sobre isso, um exemplo eu vou trazer aqui para você no final, bem rapidinho, sobre cipeiro eleito e mandado embora sem justa causa. Garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos, que eu falei para você. Publicação e divulgação da relação dos empregados inscritos em locais de fácil acesso. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato atual de CIPA, quando houver, se não for a primeira comissão, né? Por quê? Porque nesse prazo de 30 dias entre a eleição e a posse, você precisa fazer o curso dos empregados e dos empregados eleitos e dos empregados indicados. Então você tem ali 30 dias como profissional do SESMIT para poder fazer o curso desses novos cipeiros, né? Fazer com que eles passem pelo treinamento de CIPA, que a gente vai falar mais para frente. Qual é a carga horária aí também houve alteração, tá? Qual é a carga horária do treinamento de CIPA? Realização de eleição normal em dia de trabalho. Então a eleição precisa ser em dia de trabalho. Voto secreto.
apuração dos votos em horário normal de trabalho com acompanhamento do representante da organização e dos empregados e esse número sendo definido aí pela comissão eleitoral. Tá? É importante a comissão eleitoral aí da CIPA. Organização da eleição por meio de processo que garanta tanto a segurança do sistema como a confidencialidade e a precisão dos registros dos votos. Se você vai fazer de forma online ou de forma manual, é importante que haja confiança deste processo, né, que ele seja transparente a ponto de, se houver ali uma recontagem dos votos, ele seja ali o mesmo resultado que você divulgou de forma primária, tá? Então precisa ser claro. Isso nós como profissionais de segurança do trabalho precisamos não nos meter na CIPA. Por isso que é importante às vezes até o profissional de segurança do trabalho, o técnico, o engenheiro, não ser ali um cipeiro, porque isso quer não é de encontro com ele, né? Isso tem um compliance por trás, né? Não é muito legal, não é muito bem visto, tá bom? 5.5, deixa eu ver aqui. Então, empregado inscrito não deve ser demitido até o término das eleições. Empregado inscrito não deve ser demitido até o término das eleições. Deixa eu ver. Nós estamos no... Isso, 5.5.4. Havendo participação inferior a 50% dos empregados, a votação deve ser refeita. Então, 50% menos de 50%, a votação ela não deve ser refeita. Ela deve ser prorrogada para o próximo dia útil. Se nesse próximo dia útil não teve ainda 50%, não deve ser prorrogada novamente, até você ter ali pelo menos 51% dos empregados votando na CIPA. A prorrogação referida nos subitens 5.5.4 e 5.5.4.1 deve ser comunicada ao sindicato. Então, avisa o sindicato, olha, prorrogamos. Se o sindicato não participar, né, normalmente eu participei de algumas empresas em que o sindicato ele ia na votação da CIPA, por isso que é importante ter uma lisura, uma clareza, né, e não só por isso, mas obviamente porque nós somos profissionais que devemos ter isso na nossa carreira, mas o sindicato ele participava, né, que se ele não participar, avise ele que vai ser prorrogado ali o processo eleitoral de CIPA. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada de inspeção do trabalho em até 30 dias. Isso é mais para os empregados. Dificilmente eu vi isso acontecer, tá? Dificilmente. 5.5.1 compete à autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, confirmadas irregularidades do processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à sua anulação quando for o caso. Também nunca vi uma CIPA ser anulada, pelo menos no meu conhecimento, pela inspeção do trabalho. Nunca vi, tá? Nunca vi. Em caso de anulação somente da votação, a organização convocará nova votação no prazo de até 10 dias. Nos demais casos, a decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho determinará os atos atingidos, as providências, os prazos assim adotados, atendidos os prazos previstos na CNR. Então, o que está falando aqui? Houve ali um cancelamento por não ter uma clareza ou por denúncia da votação da CIPA, do processo eleitoral da CIPA. Então, a autoridade, né, a inspeção do trabalho, ela vai ali fazer novas datas, atendendo, lógico, o que diz a norma regulamentadora de número 5, mas eu também, sinceramente, nunca vi isso acontecer. Estou sendo bem sincero, tá? Talvez, se você já tenha visto, comente aqui embaixo. A gente vai ter o maior prazer aí, de repente, você compartilhar algo que pode ajudar outros colegas profissionais de segurança do trabalho a entender esse processo e entender a seriedade de fazer o processo eleitoral da CIPA de forma bem clara. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior. Houve anulação, o mandato anterior ele prossegue até ter ali um novo processo eleitoral. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Tá? Titulares e suplentes, de forma decrescente. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Então, teve um empate de número de votos. Quem é o mais velho dentro da empresa? Entraram no mesmo dia.
Pegue o RE ou a matrícula, né, o registro do empregado ou a matrícula e veja. Poxa, entrou no mesmo dia, mais um tem o RE de número 001 e o outro tem o RE de número 002. O RE de número 001 é que vai ganhar, então, este processo, ok? Os candidatos votados e não eleitos serão selecionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente dos votos, possibilitando a nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. É o mesmo processo de uma votação para vereador, por exemplo. Então, você tem ali 8 vereadores que foram eleitos, tá? E eu tenho o suplente, eu tenho o 9º vereador que não entrou. Se durante esses 4 anos, no nosso caso aqui de CIPA, durante um ano, né, alguém sair da CIPA por motivos que são vários, neste caso, nós temos então ali aquele que foi o que não entrou na CIPA, né? Ele vai assumir a última posição e os outros, consequentemente, de forma decrescente ou de forma crescente, assumirão outros patamares, tá? Então isso é importante você entender. Eu coloquei aqui para você só uma dúvida que muitos profissionais de segurança do trabalho têm, que é: cipeiro eleito, demitido sem justa causa. Eu estou dando uma suposição para você. Existem várias formas de demitir cipeiro, mesmo que seja eleito, tá? Mas eu não vou focar nisso para você e eu vou trazer aqui para você um exemplo real. Suponhamos que um cipeiro eleito foi demitido sem justa causa. Quanto que é relacionado na ação que este cipeiro ele pode ganhar? Só para você ter uma ideia, eu trouxe um caso real de dispensa antes do término do período de estabilidade conferido ao membro de CIPA, que gerou indenização para ele. O trabalhador foi contratado pela empresa Construções de Engenharia, eu coloquei o nome fictício aqui, tá? Mas esse caso é real. Na data de 19/5/2011, como servente. Em outubro do mesmo ano foi eleito para exercer o cargo de suplente da CIPA. Então, no mesmo ano de 2011, ele foi eleito para suplente da CIPA. Em 30/1 de 2012, praticamente aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses depois, ou 4 meses depois, né, ele foi mandado embora sem justa causa. Sem justa causa, tá? Ele foi mandado embora sem justa causa. Ele foi mandado, a empresa mandou ele, como suplente também tem direito à estabilidade, mandou ele embora sem se atentar, talvez, que ele ali era um cipeiro eleito pelos empregados. Lembra que eu falei para você nas aulas anteriores, por isso que é importante você ver as outras aulas, que cipeiro eleito tem direito à estabilidade, cipeiro indicado não tem direito à estabilidade. Aqui nós temos a conclusão, né, que ele foi mandado embora, falando que a obra iria até o dia 19/10/2012 e o juiz então entendeu que a empresa Construções de Engenharia foi condenada ao pagamento de indenização equivalente a 9 meses de salário deste trabalhador. Tá? Ederson, quanto que vai ter ali mais ou menos de indenização? Isso vai divergir, não se atente muito na legislação, tá? Isso vai divergir muito de juiz para juiz. Esse juiz deu então 9 meses de salário para este trabalhador, com férias acrescidas de 1/3, 13º salário e fundo de garantia com multa de 40%. E essa foi a indenização. Em algumas empresas inclusive, o cipeiro ele é recolocado no cargo que ele estava. Não aconteceu isso nessa situação, mas é importante você entender que isso vai depender de juiz para juiz, tá? Não se atente muito, olha, a legislação fala que tem que ser 2 anos de salário ou 3. Não se atente muito a isso. Depende muito de juiz para juiz, tá bom? Conseguimos entender então aqui até o item 5.5. Na próxima aula nós vamos entrar no item 5.6, onde nós vamos ver então o funcionamento da CIPA, funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Veja, eu estou trazendo para você um estudo aprofundado sobre a NR5 CIPA e eu tenho certeza que esse estudo ele vai te ajudar muito como profissional de segurança do trabalho a crescer um pouco mais na área e entender a norma regulamentadora de número 5, que é uma norma relativamente nova, e para que você possa aí, quando você for
fazer a comissão interna de prevenção de acidentes na empresa que você trabalha ou presta serviço, e você faça da forma mais clara possível. Espero você então no próximo vídeo. Link aqui embaixo dos meus cursos online, link aqui embaixo das minhas redes sociais. Abraços e Deus abençoe.